Fala galera, hoje a gente vai falar sobre campo magnético produzido aí por um fio condutor retilíneo, beleza? Hoje a gente vai ver as características desse campo magnético. Que características são essas, professor? O módulo, que é o valor que você calcula dele, né, a intensidade, a direção que ele tem e o sentido, certo? Isso é características de um vetor, então logo a gente vai estudar aqui o vetor campo magnético produzido aí por um fio condutor que seja retilíneo. Tranquilo? Então vem comigo aqui no quadro. Imagina isso aqui como sendo um fio condutor, certo? E nesse fio condutor está passando uma corrente elétrica aí. Então no momento que passa uma corrente elétrica aí num fio condutor, ao redor desse fio é criado um campo magnético. Então imagina que esse piloto seja o fio condutor, certo? Então, tu teria o fio condutor e ao redor desse fio é produzido um campo magnético. Então estaria aí circulando, certo? Ao redor desse fio, beleza? E aí você pode dizer que esse I, que é a intensidade de corrente elétrica, é diretamente proporcional ao campo magnético. Só que não é só isso. A gente também vai ver que o campo magnético ele é inversamente proporcional ao comprimento que tem essa circunferência, certo? Então a gente sabe como calcular o comprimento de uma circunferência. Então a gente vai ver primeiro aí a questão da direção desse campo, beleza? Como é que eu sei aí a direção, professor? A direção do campo magnético produzido lá por um fio condutor retilíneo sempre vai ser perpendicular ao plano que foi criado lá, né? E o ponto P aqui, ó. Beleza? O objetivo é medir sempre o campo magnético, né, produzido no ponto P, a uma distância que está lá, Rzinho, né, desse fio condutor. Por que Rzinho a distância, professor? Porque, na verdade, o campo faz esse formato aí de circunferência, beleza? E aí, como faz o formato de circunferência, a gente sabe que o fio aqui está no centro, e do centro à extremidade, a gente chama isso aí de raio, beleza? A gente chama de raio para poder facilitar lá a visualização, né, da questão. Tranquilo? Então vamos lá. Isso vai ser sempre perpendicular ao plano. Beleza. Então perpendicular é o quê? É formar 90 graus. Então sempre vai ser perpendicular. Perpendicular aí ao plano, certo? Ao plano lá e ao ponto P. Beleza? E aí a gente vai desenhar daqui a pouquinho aí o vetor campo magnético, que aí é quando a gente fala agora do sentido. Lembrando a vocês que quando a gente fala de direção, a gente está falando de ângulo, certo? E aí quando eu falo perpendicular, tem a ver com 90 graus, beleza? Esse perpendicular que eu estou falando aqui é a mesma coisa também de ortogonal, e aí eu estou falando de 90 graus. Então, o campo magnético vai fazer aí 90 graus, vai formar 90 graus, né? Essa será a direção dele, com o plano que ele tem aqui, ó, ou seja, essa linha imaginária aqui, esse círculo imaginário, beleza? Aí eu preciso saber agora o sentido. E o sentido você lembra lá que tem a ver com a cabeça da seta do vetor, certo? Por exemplo, o sentido do vetor corrente elétrica aqui está para cima. Então o sentido tem a ver para cima, para baixo, para o lado direito, o lado esquerdo, certo? Então fica ligado, o sentido tem a ver com a cabeça da seta. Para onde é que ela está apontando? Para cima, para baixo, para o lado direito ou para o lado esquerdo? E aí a direção tem a ver com o ângulo. Se forma 90 graus com a direção horizontal, se forma 90 graus com o plano, se forma, sei lá, 30 graus com a horizontal. É isso que você tem que dizer lá em relação à direção, beleza? E o sentido aqui, ó, como é que a gente vai ter o sentido do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo? Você vai ter que usar a regra da mão direita, certo? Como assim, professor, a regra da mão direita? É o seguinte, tu vai indicar a corrente elétrica com o teu dedo polegar, certo? E aí, o sentido da corrente elétrica vai ser o do polegar. Então, quando tu fizer assim, ó, corrente está indo para esse sentido, tu abraça a corrente. Isso aí é a regra da mão direita. Tu vai no sentido da corrente aqui com o dedão, ó,
e aí abraça esse dedo, abraça o sentido aqui, ó. Então esse será lá o sentido do campo magnético, beleza? Então vem aqui comigo no quadro para a gente saber qual é o sentido aqui do campo magnético. Então a corrente está subindo, certo? E aí você vai e abraça o fio, ó. Você abraçou o fio assim com a mão, ó. Então você percebeu que esse ponto P, ele vai ter aí um campo magnético, né? Assim. Beleza? Está girando ao redor. Então se você for observar, ó, vamos imaginar aí, ele está saindo aí, ó, certo? Saindo aí da folha ou saindo da tela para você, seria a ponta, né? Vamos pensar aqui a ponta, né, do piloto, a ponta. É a cabecinha aí da seta, beleza? E aí você vai, ó, corrente elétrica está no sentido aí do quadro. Vou botar em cinza porque fica melhor, né, para você observar. Isso aqui é a ponta do piloto. Então está saindo aí sentido do quadro, o sentido da tela, né? Então você aponta aí com o dedão para o sentido da tela. Aí você vai abraçar, ó, o fio. Quando você abraçar, você vai ver que o sentido dele é o quê? Nesse caso aqui, ó, ele está girando no sentido horário. E se estiver saindo, né, ou na verdade quando estiver entrando na tela, né, para mim aqui no caso, entrando na tela, né, seria o sentido contrário, ou seja, a bundinha do vetor e a cabeça do vetor. Então, a bundinha do vetor a gente sempre faz um xizinho lá, né, para representar. Então sempre vai ser assim, saindo e entrando, né? Então, esse cara aqui significa saindo do quadro, é a ponta do vetor. Esse cara aqui significa a bundinha do vetor, é a flecha, né? É aquela flecha. Quando você faz uma flecha, o pessoal costuma fazer assim, né? Então, essa bundinha do vetor é quando está entrando no quadro. Essa pontinha aqui seria a ponta da seta quando está saindo do quadro. A gente faz uma bolinha para significar aí que está saindo lá do quadro, da folha, né? Ou, nesse caso aqui, do vídeo, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, quando tá, deixa eu pegar o piloto, quando tá aí nesse sentido, a gente viu que é só indicar a corrente elétrica com o dedão e abraçar aqui, ó. Abraçou aqui, você já tem o sentido do campo, beleza? Então, o sentido do campo é esse aqui, tranquilo? Regra mão direita. Você vai ver, então, que se eu for abordar esse fio, né? Na direção, por exemplo, horizontal, o fio tivesse na direção horizontal, aí você ia ver que se tivesse a corrente, né, para lá, assim, ó, você ia ver que por baixo do fio ele ia entrar, né, se o fio tivesse assim, ó, certo? O fio tá aqui, a corrente tá indo para lá, ó. Aí você faz a corrente indo para lá, por baixo do fio o campo entra, logo seria um X, certo? Porque você vai ver a bundinha da seta, né? E aí por cima ele sai, então você veria um ponto. Beleza? É assim, quando está na direção horizontal. É assim que você vai encontrar aí nos livros textos de vocês. Beleza? Então vem aqui comigo para a gente continuar aqui no sentido do campo. O sentido então é dado pela regra da mão direita. Regra da mão direita. Beleza? Regra da mão direita. E aí, por último, a gente precisa saber aí como é que eu posso calcular a intensidade desse campo, ou seja, o módulo dele, né? Um vetor é caracterizado por essas três características, né? Módulo, direção e sentido. Então a gente já disse aqui a direção, já disse o sentido, e eu preciso agora que você me diga como a gente calcular, né, a intensidade desse vetor campo magnético. E como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vou botar aqui agora um módulo, né? Módulo. Então, o módulo do vetor campo magnético, a gente vai ver que tem uma fórmula bem bonitinha. Então, aqui, ó, B vai ser igual. O vetor campo magnético ele vai ser 1μ0, depois eu explico esse μ0, certo? Vezes a corrente elétrica. E aí eu falei para vocês, olha, o campo magnético ele é diretamente proporcional à corrente. Ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser aí o campo produzido ao redor desse fio. Beleza? E aí vai ser também inversamente proporcional ao comprimento. Ó. O comprimento de quem? Dessa circunferência. Só que aí você aprendeu como calcular o comprimento de uma circunferência. Como assim, professor? Você não lembra o comprimento da circunferência? Matemática, né? 2π raia. 2π raia correndo. Lembra lá? 2π raia correndo seria aí calcular o comprimento da circunferência. Então esse C aqui é 2πr
2πr. Olha aí agora, porque a gente estava usando o r como distância, porque a gente tem a noção de comprimento. Logo, isso aqui ficaria assim. O b ficaria sendo o μ0 vezes o i sobre 2π, que é a constante, né? π 3,14, vezes aí o rzinho. Então, a gente calcula a intensidade, né? A intensidade do campo magnético, ou vetor campo magnético, dessa forma. Beleza? O μ0 i sobre 2πr. E o que é esse μ0, professor? μ0, na verdade, é uma constante que a gente chama de permeabilidade magnética do meio. Só que aqui, quando a gente usa μ0, a gente está utilizando aí a constante no vácuo. E isso aí é uma constante. Por ser uma constante, todas as provas têm que dar isso para você. Beleza? Então, qual é o valor dessa constante? Vamos lembrar aqui, então. Certo? Deixa eu colocar, então, assim, onde... Beleza? Onde esse B seria aí o campo magnético. Esse I é a corrente elétrica, né? É dado em ampere. O campo magnético é dado lá em Tesla, certo? Tesla, em homenagem a Tesla. E o Rzinho que a gente tem aqui, ó, ele é dado em metros. Fica ligado, porque a maioria das questões traz essa distância aqui em centímetros, em milímetros, e você tem que estar aí atento para ter que converter aí de centímetro para metro ou de milímetro para metro, que não é coisa difícil de se fazer. Ou é multiplicar por 10 a menos 2 o valor que você tem, né? Ou multiplicar por 10 a menos 3 o valor que você tem, beleza? Então, o R aqui é o raio, né? Deixa eu botar raio que é melhor, né? Pra você lembrar, raio. E esse raio é dado em metros, beleza? E esse μ0? Esse μ0 aí, ele vai ser a constante, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza? Então, tá aqui, essa é a constante. E essa constante eletrostática, ó, essa constante de permeabilidade magnética do meio, certo? Ela vai ser dada em prova para você. Então, não se preocupe em relação a decorar essa constante, né? Porque em prova ele tem que te dar, beleza? O que você tem que estar preocupado aqui é exatamente lembrar aqui como calcular esse campo, né? Como é que é dada a direção e o sentido desse campo, ok? Então fica ligado, isso aqui é questões que podem cair, são questões na verdade, né? É um conteúdo abordado que pode cair em questões aí do Enem, certo? E SSA, que é da UPE, beleza? Então fica ligado, aguardo vocês na próxima aula, que é sobre campo magnético produzido lá por uma espira, beleza? Então fica na paz e até a próxima aula.